Muito bem, fala pessoal, vamos começar agora mais um vídeo de Position. Hoje domingo, dia 9 de fevereiro de 2020. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma análise bem ampla e completa aí do nosso mercado, identificando os principais ativos e como eu estou enxergando o mercado para as próximas semanas. Bacana? Bom, para você que não me conhece, está chegando aqui agora, primeiro, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Luiz Fernando e toda semana eu trago esse tipo de conteúdo e também diversos outros conteúdos ligados ao mercado financeiro. Essa semana foi uma semana bem agitada, principalmente nos ativos que eu tenho na minha carteira. Tive algumas alterações dentro da minha carteira e eu vou mostrá-las para vocês logo em seguida. Interessante para vocês que ainda não viram, na semana passada eu fiz um vídeo falando como foi o desempenho da minha carteira no mês de janeiro. E talvez, assistindo aquele vídeo, vai explicar para vocês muito do que eu vou comentar agora nesse vídeo de hoje. Então, quem ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição, só ir lá depois e dar uma olhada nesse vídeo, um vídeo que ficou bem bacana, legal? Bom, galera, então vamos lá começar agora a análise do nosso mercado. Então, para quem é mais novato aqui, basicamente essa análise se dá em três partes. A primeira parte eu analiso aqui o mercado de uma forma mais ampla através do Ibovespa, Small 11, né, que é o índice de Small Caps, o mercado americano, Bitcoin. Depois eu comento sobre os destaques que eu tinha ou havia falado na semana passada e o que mais me impactou durante essa semana no mercado. Abro uma análise mais ampla do mercado aí, contemplando diversos ativos. E por fim, lá no final, eu trago aí quais são as ações que estão mais enquadradas dentro do meu método de operar, dentro do meu método de compra e venda de ativos dentro do mercado. Então aqui na última parte do vídeo eu trago um comentário sobre o que me chama a atenção para a próxima semana. Lembrando que esse vídeo não tem o cunho de ser um vídeo de dicas ou de indicação de ativos, mas sim de um conteúdo mais educacional, mostrando para vocês como eu enxergo o mercado. E eu acredito sim que esse tipo de vídeo agrega muito, principalmente para que nós possamos aí comparar o modelo que nós estamos operando e até fazer algumas adequações no que a gente acredita, no que a gente opera. Lembrando que ninguém consegue ser igual a outra pessoa, principalmente nos investimentos. Então, o mais interessante é ir colhendo aí setups, ir colhendo estratégias, pontos de vista de diversas pessoas. Com isso, com certeza, você vai conseguir enquadrar dentro do que você acredita, dentro do quais são suas crenças, e aí conseguir chegar no modelo que se adequa exatamente ao seu perfil. As pessoas do mercado tendem a tentar colocar um perfil, se adequar a um perfil, quando na verdade o perfil tem que se adequar a ela, ou seja, a pessoa às vezes muda a vida inteira dela para poder operar o mercado, quando o que eu penso que seja o mais coerente, o mais saudável, seja a pessoa encontrar um método que se adeque ao estilo de vida, às crenças que ela tem sobre o mercado, sobre o dinheiro, enfim. Bom, vamos então começar a nossa análise aqui, começando pelo Ibovespa, e essa semana foi uma semana aí bem movimentada no mercado. Fato é que se nós observarmos aí no candle que fechou essa semana, não temos aí grandes movimentações, né? Notem que esse candle é uma barra dentro de outra barra, mais conhecida aí no mercado como uma sidebar. Então temos essa barra aqui bem fina, né? Dentro dessa barra maior, que foi uma barra de venda no nosso mercado, que rompeu essa região de suporte, que foi rompida, o que trouxe um cunho mais vendedor aí para o mercado no curto prazo. E nessa última semana nós tivemos até uma tentativa de recuperação por parte aí dos compradores. Porém, se nós observarmos no gráfico diário, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que o mercado fez 1, 2, 3 semanas de alta, marca um topo abaixo do topo anterior, bem em cima da média de 12 períodos, e aí nos últimos 2 dias da semana, os vendedores voltam a dominar o mercado, fechando aí basicamente quase na mínima da semana. Voltando aqui para o gráfico semanal, o que temos aí no cunho mais de médio prazo é o quê? O mercado aqui consolidando dentro dessa região que nós podemos marcar com esse
retângulo, que nós podemos colocar aqui. Porém, os mais exóticos e as pessoas que gostam aí da análise técnica podem ver aqui um alargamento que compreende máximas maiores e mínimas maiores também. Basicamente, no meu ponto de vista, galera, eu entendo que o mercado passa por um período mais complicado, onde as operações a favor da tendência tendem a ser prejudicadas. Então, aí quem opera a tendência acaba sendo prejudicado no setup. Isso é absolutamente normal. O mercado tende a passar por períodos de evolução dos preços e uma posterior correção. Nenhum setup funciona o tempo inteiro. Então, no mercado, nós temos uma consolidação maior agora aqui, que de fato é bem parecida com o que o mercado fez lá no começo do ano passado. Eu venho falando para vocês bastante desse período que compreende esse ponto aqui, que parece o mercado vem talvez a espelhar esse momento aqui, o que nós tivemos após o mercado engatar um rally de final de ano lá em dezembro de 2018, o mercado passou aí consolidado por volta aí de 4 meses e nós observamos aqui o mesmo desenho, ou seja, desde lá de dezembro o mercado engatou uma alta mais forte e agora o que parece fazer todo sentido é um cenário mais lateral. Eu, no momento atual, não acredito numa correção mais aguda e sim uma correção no tempo. Isso se dá também nesse cenário que nós havíamos conversado sobre o alargamento no mercado. Indo para o índice aqui de Small Caps, nós observamos também o mesmo cenário, ou seja, o mercado na semana passada chegou até a bater a máxima da penúltima semana, porém, aí os vendedores também dominaram o mercado na semana que passou, deixando um candle muito mais nítido aí de venda, ou seja, um candle que tem todo esse fio aqui, né, preenchido e as mínimas sendo fechadas durante a semana que passou. Então, ou seja, o mercado tentou se recuperar e foi invalidado aí pelos vendedores. Lá no mercado americano, nós já temos um cenário bem diferente do mercado brasileiro. Nas últimas semanas, nós havíamos comentado desse topo sendo formado no mercado e uma correção aí de 2 semanas veio basicamente aqui bem em cima da média de 12 períodos, toca ela e deixa esse candle aí de retomada da tendência de alta, ou seja, o mercado até chegou a superar a máxima das últimas semanas, porém aí no finalzinho do pregão perdeu força e a gente pode considerar sim, se o mercado na próxima semana rompe essa máxima, a gente pode esperar mais altas aí para o mercado americano, lembrando que esse aqui é o S&P 500, o índice aí que engloba 500 ações do mercado americano. Indo aí para o VIX, que é o índice que mede a volatilidade do mercado americano, nós vemos o quê? Nós vemos também a redução da volatilidade, depois da volatilidade ter subido por 2 semanas, nós temos aí uma semana de redução da volatilidade, o que dá aí uma redução também da aversão de risco dos investidores no mercado. Indo para o dólar, e sim, no dólar nós temos um cenário que nós também já havíamos falado muito. Nós temos o dólar o que, galera? Notem o dólar. Vou até aumentar aqui para vocês poderem ver. Notem o dólar e o que o dólar está fazendo agora, nessa semana que passou. Olhem esse candle. Eu já havia conversado com vocês muito sobre esse ponto do dólar aqui dos 4,30. Nós havíamos conversado na semana passada que caso o mercado viesse a romper falso aqui, nós talvez poderíamos esperar um cenário mais corretivo. E esse ponto até chegou a ser desenhado aqui, notem como o candle da semana, ele chega a ser negociado abaixo dessa máxima, porém, nos últimos dias, o mercado ganha força e fecha acima da máxima dos 4,30. E galera, olhando no passado, como eu já disse para vocês muitas vezes, esse é o patamar nominal mais alto do dólar que nós temos na história. Então nós nunca vimos o dólar tão alto como agora. O preço de cotação do dólar nunca foi tão alto como nesse momento. O que de fato dá a nós o quê? Um rompimento do topo histórico dentro do dólar. Então nós temos um rompimento aqui confirmado nessa semana com uma barra extremamente compradora, ou seja, essa sombra inferior mostra como os comprados vieram a dominar o mercado ao longo da semana, fechando na máxima, ou seja, essa barrinha aqui, esse candle tem um cunho muito altista para o dólar para as próximas semanas, até mesmo para os próximos meses.
Quanto mais o mercado ficar acima dos 4,25, 4,30, mais a gente vai descartar o cenário de um rompimento falso, ou seja, o rompimento falso dá quando o mercado rompe e logo em seguida ele volta para dentro aí da zona de congestão. Se vocês observarem aqui, quando o mercado rompeu nesse período, ó, voltando aqui para trás, notem como essa região era uma região de topo, o mercado só vem aqui, ele viola, e aí na outra semana ele já vai e fecha com candle muito vendedor, até fechando abaixo da máxima do candle anterior, e aí se desenrola todo o cenário corretivo no dólar, considerando essa aqui uma violação, um rompimento falso. Na verdade aqui nem houve um rompimento, mas só uma violação no mercado. E agora nós temos um cenário que isso começa a ser descartado. E descartado pois o dólar demonstra muita força e não consegue, os vendedores não conseguem trazer o dólar para baixo aqui dos 4,25, 4,30. Então muita atenção para quem ainda não tem nada correlacionado ao dólar. Até difícil agora, né, tentar correr para montar uma posição em VVB11 ou até mesmo comprar um fundo atrelado em dólar, pois o mercado já sobe há 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Então, aqui na verdade 6 semanas, né? Então, aqui seria esperado um movimento de correção, mas por isso que a gente fala tanto e falou tanto ao longo do ano passado inteiro praticamente da importância da diversificação em outros mercados, pois por mais otimismo que nós tenhamos no mercado brasileiro nesse exato momento, nós podemos ver aí o dólar superando as máximas, o que não era previsto pela maior parte do mercado, isso quando no ano passado, ou até mesmo agora no começo desse ano. Legal, galera? Saindo aqui do dólar, galera, indo para o Bitcoin, nós temos aí o Bitcoin premiando todo mundo que alocou risco dentro desse ativo aqui no mês de dezembro. No mês de dezembro, eu comentei muito com vocês sobre essa consolidação. E aí, lá em janeiro, tivemos o rompimento dessa consolidação. Eu voltei a falar do Bitcoin aqui nesse sidebar, aqui no dia 20, na semana do dia 20, e agora praticamente o Bitcoin atinge o alvo simétrico esperado, ou seja, aqui nós temos a simetria sendo cumprida, dentro dessa simetria espelhada para cá. No momento eu não vejo nada a ser feito dentro do Bitcoin, simplesmente aqui o Bitcoin volta à sua tendência de longo prazo de alta, ao meu ver. Indo para as ações, nós temos aqui o que? Nós temos como primeiro destaque as ações que mais se moveram aí no mercado durante essa semana, e também essa ação é um destaque para mim, pois quem acompanhou o vídeo aí que eu coloquei do fechamento da minha carteira em janeiro pôde perceber que essa ação é a ação com mais alocação dentro das minhas carteiras no momento, e nós estamos falando das ações da IRB ou IRBR. E se nós observarmos essa ação, que é uma ação até com pouca volatilidade, basicamente desde a abertura do IPO dessa ação lá em 2017, a ação vem se movendo dentro de uma tendência de alta e com pouca volatilidade, né? E nessa semana nós temos um movimento aí de cerca de quase 15% de queda dentro desse papel. Na verdade, a ação até tenta se recuperar ao longo da semana, como nós podemos ver aqui no gráfico diário. O que aconteceu, galera? Nós temos o que? No finalzinho do mês, essa ação aqui até tentou romper o topo histórico. Então aqui notem como esse candle tenta romper essa região de topo histórico lá na região dos R$45. E no outro dia, a ação abre com um mega gap. Sim, lá do período de fechamento dos R$44, a ação abre aí custando cerca de R$38, ou seja, uma queda de 14% em um dia. E aqui nós notamos como o mercado muda, né, galera? Então, até mesmo uma ação que vinha com uma volatilidade mais tranquila, mais controlada, de um dia para o outro, simplesmente as coisas mudam, o mercado abre com um gap fortíssimo. Então, por isso que é tão importante o controle de risco dentro dos ativos. Por isso a gente não deve se alocar basicamente o nosso capital inteiro dentro de um ativo só. Após acontecer isso, a ação até tenta se recuperar, ou seja, no mesmo dia a ação abre com esse gap, se recupera durante as semanas, vem aqui a testar essa média de 12 períodos durante o diário, e aí na sexta-feira o papel desmonta de novo. Só que, se nós observarmos, e aqui a minha opinião no longo prazo, olhando o gráfico no semanal, nós temos ainda essa ação cumprindo ainda todos os requisitos de uma tendência de alta.
E por que que eu acho isso, galera? Notem como essa ação aqui ainda continua cumprindo o requisito da média de 50 períodos, estar apontando para cima. Os preços ainda estão sendo negociados acima da média de 50 períodos. E se nós observarmos aqui no detalhe, nós não temos ainda nem sequer os preços conseguindo passar abaixo do último fundo. Então nós podemos marcar essa região aqui como uma região importante de suporte dentro desse ativo. Então, ou seja, não seria estranho observar o quê? Essa ação da IRB vir, tocar nessa região de suporte aqui e deixar um candle de retomada da tendência de alta. Porém, existem alguns pontos que me deixam aí com um sinal de alerta dentro desse ativo, dentro dessa alocação que eu tenho. E eu vou explicar para vocês o porquê. Se nós observarmos aqui desde lá de 2017 até meados aí de 2019, maio de 2019, essa ação desempenhou uma fortíssima tendência de alta. E é muito simples de observar isso, bastando olhar o quê? Bastando olhar como os preços conseguiam se manter acima da média de 12 períodos. Então, nós, dentro de todo esse período, nós não tínhamos nem sequer os preços conseguindo cair abaixo da média. Então, os vendedores nem sequer tinham força para derrubar o papel por 2, 3 semanas seguidas. E isso começou a mudar aqui, ó. Dentro desse ponto, nós podemos observar uma correção mais forte. Aqui nós tivemos uma correção também mais forte. E aqui, agora, também uma nova correção. E notem como essas correções vêm se aproximando uma das outras no tempo. Então, o espaço de tempo em que nós temos uma correção e depois a próxima começa a se encurtar. E isso também é notado pelo quê? Pela aproximação da média de 50 períodos dos preços. Então, ao meu entender, as ações da IRB, essa empresa, começa a perder força de compra. Então, não há tanto interesse, ou pelo menos não há tanto interesse dos compradores em manter os preços nessa sequência forte de alta que ela vinha desempenhando no passado. O que é, de fato, que todos nós buscamos quando compramos uma ação. Então, aqui nesse ponto, eu não vejo ainda ponto para sair, para vender as minhas posições dentro desse ativo, porém, alguns pontos aí me chamam a atenção e devem sim ser observados aí no longo prazo, legal? Nas próximas semanas, na verdade. Tem algumas ações essa semana que eu montei, operações que eu coloquei risco. Uma delas foi a Qualicorp. Então, a Qualicorp, eu cheguei a comprar essas ações aqui bem no rompimento e o mercado foi bem sacana, né? Não tem como... Eu vou lá, compro e logo depois o mercado ganha força de venda e os preços voltam para dentro da congestão. Faz parte, quando a gente antecipa um movimento de rompimento, a gente deve estar sempre ciente que isso é bem normal de acontecer. Nós estamos cientes disso e a operação já cobre esse tipo de risco. Outra ação que eu comprei essa semana foi a ação da Centauro. Finalmente, né, aloquei risco na Centauro, que fazia muito tempo que eu estava buscando algum ponto de compra, só que dentro do meu primeiro setup, esse tipo de compra ainda não estava permitido, então dentro da carteira nova que eu acabei montando, essa ação se contemplou agora para compra. Eu montei essa operação de compra aqui nos 43 e 46. O mercado chegou a evoluir muito bem durante a semana, o mercado aí chegou a subir do ponto de rompimento até a lá máxima 20%, uma subida absurda aí dos preços, porém o mercado devolveu boa parte desse movimento, porém fechando acima aí da zona de rompimento, o que traz uma conotação bem positiva para essa ação. Aquele cenário que nós conversamos aqui em Qualicorp se desenhou em diversos outros ativos que eram destaques na semana passada, como foi o caso aí da Cosan. Notem como também aqui no caso da Cosan, que nós havíamos conversado lá no final do vídeo da semana passada, o mercado chegou a subir acima da zona de topo, mas aí devolveu tudo durante a semana. Aqui os stops devem estar posicionados aqui abaixo dessa mínima. Em Fleury nós tivemos a mesma situação, o mercado chegou a ser negociado acima do topo, mas devolveu tudo. E teve mais uma, não, aí aqui galera, outra coisa, eu acionei alguns stops essa semana. Algumas operações que eu vinha, estava comprado nela algumas semanas ou até alguns meses, eu estopei nessa semana. Isso foi feito na Elbor eu havia comprado aqui nesse ponto dos 3,17,
agora essa semana na execução dessa mínima que eu estopei, com um lucro ainda bem bacana aí no mercado. Tiveram as ações da Positivo também, que eu cheguei a estopar essa semana. Essa ação eu havia comprado lá nos R$4, e estopei nesse ponto aqui dos 6,83. Essa ação até que foi o stop no lucro, mas o stop doído, né? Porque se vocês observarem, essa ação desse ponto de rompimento até aqui, a máxima, chegou a subir mais de 200% e eu saí com um lucro aí de cerca de 60%. Porém, isso é normal, pois quando a gente busca movimentos amplos e longos de tendência de alta, nós devemos sempre aceitar que em alguns movimentos nós vamos deixar boa parte do lucro no bolso não na mesa. Isso é o que deixa a gente habilitado a surfar tendências mais longas. Então esse aqui foi um exemplo aí na prática bem comum de como, quando o mercado sobe, a gente nunca vai acertar o ponto lá na mosca, onde o mercado fez as máximas, porém a gente sempre tenta aí sair com um lucro bom e quem sabe aí buscar dentro dos anos alguns ativos onde a gente vai ter lucros aí de 200, 300, 500, 1000% dentro do mercado. Esse tipo de lucro é o lucro que muda o patamar do investidor no longo prazo e não ficar buscando aí lucros de 10, 15, 20%, pois isso aí acaba só, na maior parte dos casos, indo e voltando ao longo do tempo. Ou seja, você ganha numa ponta, depois o mercado vira, você volta a perder, volta lá para o 0 a 0 e todo o esforço que você teve ali daquele período simplesmente se vai. E teve mais uma ação que essa semana eu acabei saindo, que foi a Santos Participações. Aqui com um lucro bem menor, aqui Santos Participações eu havia montado uma opção de compra aqui, porém o mercado chegou a evoluir até um pouco e devolveu quase tudo, saindo quase lá no ponto de compra também no lucro. Então todas as operações estopadas no lucro, dinheiro que volta aí para a carteira para novas aquisições no futuro. Voltando aqui à nossa análise, nós temos aqui a Sinqia, galera. A Sinqia que eu também comprei nessa semana aqui nesse rompimento. O papel até chega a evoluir, agora devolvendo boa parte, quase todo o lucro que nós tínhamos aqui nas últimas semanas e fechando abaixo dessa zona aqui de consolidação. O que traz um possível stop talvez nas próximas semanas, caso essa ação venha a fechar abaixo dos R$ 23,30, o que abriria uma simetria aqui até o próximo fundo lá nos R$ 17,00. Então, atenção a quem tem opções aí, operações de compra em Sinqia. Dentro da VEG, nós temos aí essa ação corrigindo em 2 semanas de correção dentro dessa forte tendência de alta em VEG. Então, seria aqui plausível uma compra nesse ponto de rompimento dentro desse ativo, que é um ativo aí excelente dentro do mercado, talvez uma das empresas com os melhores fundamentos dentro do nosso mercado. Temos aí a Home também. A Home, depois dessa baita alta que o papel deu, faz agora um candle de retomada da tendência. Notem como esse candle aqui toca na média de 12 períodos e o mercado fecha aí bem comprador essa semana, o que traz aí uma possibilidade muito grande para talvez o mercado romper essa região dos R$ 18,81. Em M Dias, um papel que a gente vem conversando muito ao longo das últimas semanas, essa possível reversão de tendência em M Dias, nós temos aí um candle que até chega a negociar acima da máxima do candle anterior, porém o mercado devolve ao longo da semana esse movimento, porém um cenário muito positivo que eu enxergo em M Dias é o quê? Notem como aqui, mesmo com o mercado aí devolvendo boa parte da alta essa semana, nós temos esse ativo ainda fechando acima dessa zona de consolidação que eu desenhei com vocês. Então, começa a crescer e muito a chance desse movimento de M Dias ser sim um movimento de mudança da tendência aí de baixa que o papel vinha desenhando ao longo do ano de 2018 e 2019. Já na Petrobras nós temos esse cenário que nós havíamos desenhado aqui na semana que passou, em que eu falei para vocês que eu via esse cenário mais lateral em Petrobras, e é mesmo isso que o mercado parece estar enxergando nesse exato momento. Notem como na semana nós temos um candle aqui de compra, um candle verde em cima da zona de suporte, um candle que todo o livro de análise técnica clássica falaria que era um candle de compra, buscando o quê? Buscando a máxima dessa zona
de consolidação lá nos R$ 31,20. Não é o tipo de cenário, o tipo de setup que me anima mais, mas seria aqui, não seria de todo errado uma possível compra em Petrobras na próxima semana. Falando em uma ação que eu tenho também em carteira, que eu comprei aqui, lá nos R$ 40, é a PetroRio. PetroRio, que sem dúvida nenhuma é uma das ações mais fortes do mercado nesse exato momento. Notem, enquanto o mercado corrige há 2 semanas, a PetroRio faz agora esse candlezinho de dúvida nessa semana, que não seria de todo mal se interpretar como uma barra única ignorada. Do mesmo modo que foi aqui, onde eu executei a minha última compra em PetroRio, eu vejo também esse cenário sendo desenhado agora, essa semana. E esse cenário seria confirmado caso o quê? Caso o mercado consiga fechar acima dos R$ 51,54 agora na próxima semana. Então, caso o PetroRio volte a subir na próxima semana, seria um ponto bem bacana de compra esse ponto aqui. Eu não vou efetuar essa compra nesse exato momento, pois essa compra que eu fiz aqui ainda está no ponto de risco, então eu não consegui ainda mover os stops para o ponto do risco zero, então ainda tem um risco alocado dentro desse papel e eu não quero agora duplicar o meu risco dentro dessa ação. Então segue o jogo, vamos esperar um novo ponto de compra em PetroRio. Falando de Vale nós temos aí um candle que demonstra aí talvez uma retomada da tendência de alta em Vale que nós tivemos esse movimento aqui que corta a média para cima, aí o papel volta, retoma para testar aqui bem em cima da média, esse cenário aí bem clássico de retomada da tendência, né? Então nós temos aqui a formação de um zigue-zague que seria confirmado caso esse papel consiga romper essa máxima aqui dos R$ 56, porém, não me anima muito também nenhuma compra agora em Vale, também não me anima nenhuma venda em Vale nesse exato momento. Mesmo cenário em BRAP, que nós havíamos conversado sobre esse rompimento falso na última semana que passou, o papel chegou a romper essa zona aqui dos R$ 37,70, devolveu tudo fechando abaixo dessa máxima aqui na semana que passou. Nós temos essa semana a ação até tentando negociar e retomar a sua tendência de alta, porém notem como os preços fecham abaixo dessa máxima rompida aqui, desse ponto aqui de resistência que foi rompido, o que traz aí talvez uma conotação mais baixista para o papel nas próximas semanas, mas também outra ação que eu não vejo nada a ser feito nesse exato momento. Mesmo caso em Usiminas, toda embolada, também em CSNA nós temos aí o desenho talvez de um pivô de longo prazo de baixa dentro de CSNA, mas exato momento nada também a ser feito dentro desse ativo. E a Braskem também, que nós havíamos conversado muito nas últimas semanas, demonstra aí a força de baixa que os vendedores impõem a esse papel, porque nós tivemos aqui a tentativa do rompimento da média de 50 períodos, frustrada na penúltima semana. Nessa semana até houve um movimento de compra que toca lá a média de 50 períodos, porém fecha abaixo. O que startaria novas vendas aqui em Braskem seria a renovação das mínimas aqui, talvez nos R$ 37,75, teria o poder de trazer mais vendedores para esse ativo agora, nas próximas semanas. Também, nesse exato momento, eu não vejo nada a ser feito em Braskem. Indo para o próximo ativo, nós temos agora indo para os bancos. Bancos nesse cenário também mais embolado, que nós já havíamos conversado nas últimas semanas. Cenário lateral e nada a ser feito em Bradesco. Santander eu já havia até desenhado isso daqui, que é o quê? Diferente de Bradesco, que está aqui mais ou menos no meio do caminho dessa consolidação, nós temos em Bradesco ou em Santander o quê? O toque dessa região de suporte. Mais um caso muito peculiar, onde todo o livro de análise técnica iria indicar uma possível compra aqui, né? Uma compra aqui buscando, talvez, o ponto lá dos R$ 50 como a resistência a ser testada novamente. Novamente, eu não gosto desse tipo de cenário, mas não seria de todo errado uma compra, uma possível compra na próxima semana em Santander. Indo para Itaú, nós temos também um cenário também bem enrolado aqui em Itaú, um cenário bem lateral. Em Banco do Brasil também, porém em Banco do Brasil ele demonstra
ser o ativo com mais força dentro do setor bancário dos bancos maiores, pois, notem, enquanto todos os outros bancos estão sendo negociados abaixo da média de 50 períodos, em Banco do Brasil ainda se mantém aí com toda a força do mundo acima da média de 50 períodos, o que traz aí um cenário mais forte para Banco do Brasil do que para os outros bancos grandes. Banco Inter, nós temos o mesmo cenário, um cenário também bem embolado, porém acima da média de 50 e até acima da média de 12 períodos também. Já indo aqui para Banco ABC, galera, que eu comentei com vocês que, na minha visão, é o banco mais forte nesse exato momento, nós tivemos essa semana também a tentativa frustrada do rompimento da máxima aqui, do ponto lá dos 23,32. O mercado devolve basicamente tudo e todo mundo que apostou no movimento deve estar com seus stops aqui no ponto dos R$ 21,41. Só que notem como o desenho gráfico aqui do Banco ABC é muito diferente dos outros bancos que nós vimos até aqui. No setor da seguridade, nós falamos já de IRB, aqui indo agora para Porto Seguro, também mantém sua tendência de alta, porém uma tendência de alta mais arrastada, sem muita força. Nada a ser feito nesse exato momento em Porto Seguro, ao meu ver. Sul América, nós havíamos comentado na semana passada dessa marcação desse topo, o que foi confirmado nessa semana, então nós temos esse topinho marcado aqui nessa semana em Sul América. Porém, seria uma baita aqui ponto de compra, talvez, se dentro dessa semana houvesse o teste da média de 12 períodos com um candle comprador. Então, poderíamos sim interpretar que todo esse movimento de alta seria apenas uma correção para aí sim esse ativo vir a desenhar novas altas, rompendo a máxima aqui histórica dentro de Sul América. Nesse ponto eu não iria ser precipitado a apostar agora, mas ficaria sim de olho nos movimentos de Sul América para as próximas semanas. Dentro de WIS nós temos também a mesma correção, porém como eu já havia conversado com vocês, o WIS não me anima muito, pois está bem próximo aqui da máxima histórica, o que deve trazer aí um ponto de tensão, de consolidação dentro desse ativo, então não vejo nada a ser feito também em WIS. JHSF, um papel aí que era bem desconhecido do público em geral lá, no ponto dos R$ 2, R$ 3, e essa ação agora ganhou muita publicidade, muita gente comentando, até os donos aí dessa empresa dando várias entrevistas aí em vários canais da internet. Porém, eu comentei com vocês, galera, o que? Se vocês voltarem os vídeos aí que nós falamos nas últimas semanas, vocês vão observar que eu falei o quê? Que esse ponto aqui em JHSF era um ponto bem importante, que nada mais era do que a máxima histórica dessa ação. E que eu via e achava muito estranho o mercado vir lá desde o ponto dos R$ 2 até aqui, os R$ 8, simplesmente com uma alta sem muito respiro, né? Então, uma alta aí quando o mercado subiu sem ter pontos de correção. E todo mundo sabe, na verdade, que o mercado opera o quê? Opera em altas para uma posterior correção, para aí sim desenhar uma nova alta, para novamente corrigir. Esse é o cenário mais saudável que nós temos no mercado de ações. Porém, JHSF, isso não foi cumprido. Nós não tivemos isso. E estranho foi como essa ação rompeu essa máxima histórica. Chegou a bater lá nos R$ 9. E eu havia comentado com vocês na semana que passou que aqui, ao meu ver, estaria toda a pinta de uma marcação de um topo. E um topo bem importante, porque foi o topo marcado e nós temos na penúltima semana as ações sendo negociadas abaixo da máxima histórica, ou seja, voltando para baixo do ponto da máxima rompida. E nessa semana nós temos o quê? Nós temos de novo a ação fechando abaixo dessa máxima aqui dos R$ 8,30. O que pode ser considerado sim como um cenário talvez corretivo de maior prazo em JHSF. Talvez, quem sabe, para vir testar essa zona aqui dos 6,43 ou fundo mesmo, nós só vemos lá no papel nos 3,90. Não acreditaria talvez nessa simetria sendo cumprida até lá os 3,90, porém acreditaria num período corretivo maior, mais amplo, para aí sim essa ação voltar a atrair compradores para, quem sabe, aí romper a máxima lá dos R$ 9.
Então, normal, galera, dentro dessa tendência de alta em JHSF, esse momento que nós estamos vendo aqui, caso que não foi visto dentro dessa ação, notem, como nós não temos 2 semanas de queda desde aqui de agosto de 2019. E se nós observarmos aqui quando esse papel fez 2 semanas de queda, essa ação chegou a ficar aí lateralizada por cerca aí de 2 meses. Então não seria estranho observar isso agora dentro desse ativo. Fato é que quem comprou aqui nos R$9 sem um plano bem estabelecido, agora já amarga aí um cenário de 17, quase 17% de baixa dentro desse ativo. E aí a importância de se ter um plano, né, de sempre comprar um ativo com um plano pré-determinado para não ser pego no e agora, o que eu faço, que é o cenário mais terrível que alguém pode passar dentro do mercado de ações. Indo aqui para a EZTEC, nós também temos o mesmo cenário, um cenário também saudável de correção em EZTEC. Depois dessa também baita alta, que é onde essa ação fez um cenário de 200% de alta, nós temos aí 2 semanas corretivas que vêm a testar a média de 12 períodos. Vamos ver na próxima semana como a ação se comporta com esse ponto aqui. Vamos ver se temos alguma força de compra entrando no mercado na próxima semana em EZTEC. Cenário parecido em IVEN, então nós temos aí dentro do cenário de construção bem parecido nos ativos, na direcional também o mesmo cenário. Indo aqui para Cielo, também o Cielo aí num cenário mais embolado, tentando a duras penas sair dessa tendência de baixa de longo prazo, dentro de uma consolidação que vem lá desde junho de 2019, e aqui essa ação não consegue se desvencilhar desse retângulo. O que eu vejo em Cielo seria atrativo um ponto de compra só acima dessa zona dos R$9 ou um ponto de venda abaixo aqui dos R$6. E já no próximo ativo, indo aqui para o varejo, galera, vamos olhar aqui alguns ativos, começando aí por Magazine Luiza. Magazine Luiza que faz uma semana de queda mais forte que o mercado, nota, enquanto o mercado cai por 2 semanas seguidas, nós temos aí Magazine Luiza fazendo um candle de correção dentro dessa semana, desenhando um cenário lateral, numa consolidação bem pequenininha aqui, que pode ser vista desse modo, o que traria aí novas forças de compra, caso esse ativo consiga romper lá os R$58. Magazine Luiza também é uma das posições que eu tenho em carteira, e nesse ponto atual, infelizmente, eu não poderia fazer novas compras, pois o meu risco já foi alocado todo dentro desse ativo. Porém, para quem não tem ações dessa empresa, seria um ponto bem plausível aí de compra dentro de Magazine Luiza. Lojas Americanas, nós temos também, nós havíamos conversado desse possível rompimento em Lojas Americanas, o que não se cumpre até o exato momento. Nós temos aí 2 semanas de queda, topo marcado em Lojas Americanas, porém esse cenário ainda não foi todo desfeito. Então aqui, talvez se o mercado conseguisse força na próxima semana para romper essa máxima aqui, poderia sim voltar a desempenhar toda essa tendência desse rompimento que foi produzido aqui e voltar à sua tendência de alta. Aqui nesse momento eu vejo um teste desse fundo aqui, o que pode trazer compradores nessa semana que vem para Lojas Americanas. Lojas Renner, o mesmo cenário, 2 semanas de correção, porém Lojas Renner, um ativo aí com uma força de tendência mais baixa do que os outros. Hering, ao contrário desses ativos, mostra quantos vendedores estão posicionados nesse papel. Então nós temos aí na Hering mais uma semana onde as mínimas são renovadas. E ao meu ponto de vista, eu só vejo a Hering com suporte e simetria aberta para lá, os R$13,85. Hering era uma ação que eu havia comprado, estava com ela até a penúltima semana. Estopei, tá? E não tenho posições mais em Hering. Guararapes, aqui sim, uma ação, um ativo que me chama muita atenção dentro desse setor, são as ações da Guararapes. Guararapes nós temos também esse topo marcado aqui. Então notem como esse cenário vem se repetindo nas diversas ações. Então nós temos um topo marcado aqui em Guararapes e uma correção que dura aí cerca de 2 semanas. O que traria muita força de compra seria o rompimento aqui desse topo em R$30,87. Nós teríamos talvez esse ponto aqui sendo um movimento de meio de caminho em Guararapes 3. Em Guarar 3, né, na verdade.
Já em Grendene nós temos um cenário um pouco diferente, né? Notem como os outros pares, por exemplo, se nós pegarmos aqui a Lojas Renner, própria Magazine Luiza, próprias lojas americanas, nós temos um cenário mais forte, e aí em Hering nós temos um cenário mais baixista, e o próprio também acontece na Grendene. Nós tivemos esse topo marcado lá nos R$13, e toda a expectativa que esse topo pudesse ser rompido, né, foi desfeita, abrindo essa simetria também no papel, que joga os preços lá para os R$7. Então nós temos a simetria baixista aí sendo desenhada em Grendene. A ação já negocia abaixo na média de 12 períodos, e também essa semana fazendo novas mínimas, o que demonstra muita fraqueza nessa ação nesse exato momento. Em CVC que foi uma pilantra, né? Aqui no modo de falar. CVC eu havia comentado com vocês muito sobre esse ativo, mas infelizmente ele não deu muitas oportunidades de compra, de venda, na verdade. Mas temos sim CVC fazendo aquele cenário que eu havia conversado com vocês, ou seja, a quebra da tendência de alta, consolidação, rompimento, e agora ruma a passos firmes CVC a vir testar apenas aquele fundo lá nos R$21, o que abre uma queda possível aí em CVC de cerca de 66% desde o último topo. Vamos ver, mas nesse momento atual não vejo nada a ser feito em CVC. Já Natura, nós temos aí Natura 2 semanas de queda, topo marcado aqui, essa consolidaçãozinha também vale muito a pena ser acompanhada em Natura. Caso, e bem provável, essa ação volte a ter forças para romper essa máxima dos R$50, movimentos amplos de alta devem ser esperados dentro desse ativo para as próximas semanas. Mesmo cenário em Raia Drogasil, nós temos aqui a correção em Raia Drogasil também. Notem como a série de ativos que nós temos aí marcando topo nesse momento no mercado, galera, e diversas oportunidades talvez sendo desenhadas para as próximas semanas, para esse mês aí de fevereiro. Mesmo caso em Raia Drogasil. Temos aqui em Locamerica, indo agora para o setor de locação de veículos, nós temos em Locamerica esse topo marcado. Nessa semana nós já tivemos aí a tentativa do rompimento, como vários ativos desenharam essa semana, porém a frustração foi marcada essa semana. Vamos ver na próxima, caso o mercado venha a fechar abaixo aqui dos R$23, os stops de todo mundo que tentou arriscar esse rompimento vão ser acionados. Talvez se o mercado volte a subir aí, os vendedores acionem os seus stops, o que trará mais força para esse ativo. O mesmo se vê, só que de uma forma mais forte, em Localiza, enquanto em Locamerica nós temos aí 2 semanas de queda, basicamente, né? Essa semana aqui, apesar de não ser uma queda, o mercado chega a subir e frustra todo mundo. Já em Localiza nós temos um cenário um pouco diferente, devido a esse candle dessa semana, enquanto nós temos em Locamerica um cenário mais corretivo, nós temos aí em Localiza apenas uma semana de queda, o que denota mais força desse ativo quanto o seu par. Olhando também a Movida, o mesmo cenário, então nesse momento podemos afirmar sim que Movida e Localiza estão mais fortes aí que a Locamerica. E agora, indo para a Ambev, força não se vê aqui em Ambev, né? Muito pelo contrário, nós temos aí a Ambev novamente com uma força de venda muito forte, rompendo a média de 50 períodos, vindo a testar novamente essa zona de suporte aqui em Ambev. Como eu disse para vocês na semana passada, eu não vejo nada nesse momento a ser feito em Ambev. Ação bem difícil de ser operada na ponta do trade, aqui talvez faça sentido para quem busca operações de longo prazo e entende essa empresa como uma empresa lucrativa, forte, sem grandes ameaças para o futuro. Talvez uma posição de longo prazo pudesse ser montada. Para trade, eu vejo um cenário muito complicado e bem difícil de ser operado aí em Ambev. No setor elétrico, nós temos a Tiet. Aqui na Tiet nós temos aí um cenário de consolidação, bem próximo do topo histórico também, então não vejo nada a ser feito em Tiet. Minerva, desenhando aqui o topo duplo que nós falamos e conversamos nas últimas semanas, o que deve ser amplificado essa queda caso o mercado consiga passar para baixo desse suporte aqui. Porém, caso o mercado consiga mostrar força nas próximas semanas, aí nós teríamos um cenário lateral sendo desenhado aqui
em Minerva. Dentro do setor aí de transportes, nós temos aqui a Azul se desenhando dentro desse cenário aqui dessa linha de tendência de alta mais longa. Essa semana faz uma correção, que poderia ser aqui o teste dessa linha de tendência de alta, junto com a média de 12 períodos, o que talvez traga aí forças e novos compradores para, quem sabe, aí, essa ação romper essa tendência, romper esse topo aqui, o que voltaria aí a nova força de compra dentro da tendência de alta. Também belíssima ação, belíssima tendência que esse papel, que essa ação vem desenhando ao longo dos últimos anos. Júlio Simões, nós tivemos aqui um ponto onde o mercado aí acionou um pouco de pânico, esse candle aí de venda na penúltima semana em Júlio Simões trouxe um viés mais baixista para essa ação. Porém, nessa semana, os compradores voltaram a aparecer no papel. Notem aqui no gráfico diário como nós tivemos, após essa baixa, nós tivemos aí uma força de compra aparecendo, que traz um viés de longo prazo ainda bem forte. Porém, por quê? Por que dá para afirmar isso? Normalmente, esse candle traz uma força de compra muito grande para o mercado. Então, seria de se esperar uma correção mais aguda em Júlio Simões a partir desse candle aqui. E notem como essa semana até a mínima é perdida desse candle, ou seja, todo mundo que colocou um ponto de start de venda aqui foi acionado essa semana. Porém, esse suporte foi respeitado, trazendo compradores para o mercado. E dentro dessa semana, até a ação chegou a desenhar uma força de alta, uma compra até interessante, quase no meio aqui desse candle de baixa que foi desenhado na penúltima semana. Porém, como diversos ativos, ao longo das quinta e sexta-feira a ação perdeu força, porém fechando aí com um candle verde, ou com um candle que talvez pudéssemos entender como uma retomada. Então não seria de se estranhar caso na próxima semana o mercado tenha forças para vir e superar essa máxima aqui dos 34,6, compradores voltarem a esse papel, trazendo aí o rompimento novamente dos 36,87. E aí o que aconteceria, no meu ponto de ver, seria um forte movimento de alta, pois todo mundo que vendeu aqui, todas as pessoas que colocaram lucro no bolso, e todos os vendedores que apostaram na baixa dessa ação, estopariam, e todo mundo também que vendeu correria novamente para comprar esse ativo nesse rompimento, entendendo que talvez aqui não tivesse sido o melhor momento de vender essa ação. Então, muita atenção com esse ponto de rompimento aqui nos R$ 36,75. O mercado, galera, trabalha muito com frustração. Então, esse ponto de venda aqui trouxe muita venda ao mercado. Notem o volume que nós tivemos aqui nessa semana. Já nessa semana, nós observamos o quê? Em vez do mercado continuar a queda, nós observamos uma força de compra entrando. Então, caso os compradores tenham força para empurrar esse papel aqui para cima, todo mundo que apostou nessa barra aqui nessa semana, nessa penúltima semana, estaria frustrado, e isso acionaria stops, acionaria volta de compra de muita gente, o que talvez traria um impulso muito forte para essa ação no mercado. Legal? Indo aqui para Marco Polo também nada a ser feito, o papel se embola após esse rompimento desse retângulo. De fato é que dentro desse cenário aqui, dentro dessas duas empresas, eu vejo com muito mais bons olhos a Rapt 4, que é a Randon, porque a Randon se desvencilha do seu topo histórico, que nós podemos marcar aqui lá nos R$ 11,76, faz uma alta muito mais forte que a Marco Polo, e agora essa semana corrige, marcando um fundinho aqui. Então poderíamos aqui falar como nesse ponto como um fundo aqui em Rapt 4, Randon. E aí talvez o rompimento aqui que até foi ameaçado nessa semana que passou, trariam também muitos compradores para esse ativo. Cenário lateral nós temos na LogN3, na Login que acho que essa semana ou na próxima divulga balanço, então o mercado também deve trazer mais volatilidade para esse ativo. Fato é que nessas semanas nós temos uma redução da volatilidade dentro dessa consolidação em Login.
E aqui também eu vejo um gatilho muito importante, ou nesse rompimento aqui, ou nesse rompimento aqui, o que deve trazer um movimento bem amplo também para esse ativo nas próximas semanas. Por enquanto, nada a ser feito dentro dessa consolidação em login. Continuando no setor elétrico, nós temos a Eletrobras que briga com muita força para se permanecer dentro de uma tendência de alta. Cenário bem parecido com o que nós falamos em CVC lá no passado, ou seja, a ação sobe muito, passa para baixo da média de 50, tenta um respiro aqui, volta, e aí quando volta para baixo, os vendedores voltam e tomam conta do ativo. Notem como em Eletrobras nós temos o cenário começando a ser desenhado, ou seja, aqui nós temos uma falha na tendência que já foi feita aqui, nós temos aqui novamente, então, ao meu ver, deve ser observado sim esse ponto aqui em Eletrobras, esse suporte nos 35,86, ao meu ver, não pode ser perdido, pois aí sim nós teríamos um movimento mais direcional dentro de Eletrobras. E EQTL, outra ação que nós havíamos conversado na semana que passou, o topo marcado, eu falei para vocês sobre a atenção nesse rompimento aqui em EQTL, o que foi feito, e notem como o mercado já fica acima do ponto de rompimento, fato é que isso traz uma conotação bem positiva, pois se vocês prestaram atenção e observaram com calma nesse vídeo, acho que só 2 ou 3 ativos conseguiram permanecer acima do ponto de rompimento essa semana, acho que só a Centauro conseguiu fazer isso e a EQTL. Enquanto todos os outros romperam e voltaram durante a semana, essas duas ações conseguiram forças para se manter acima do ponto de rompimento. O que, sem dúvida nenhuma, é um cenário bem positivo dentro desses ativos. Então, para quem não alocou risco aqui, não seria de tudo errado um ponto de compra aqui na abertura do mercado na próxima semana em EQTL. Olha aqui como é diferente. No mesmo setor nós temos a EQTL que consegue se manter acima do ponto da máxima rompida e olha como a Copel não consegue fazer isso. Nós temos aqui na Copel o mesmo esquema, o topo marcado, a ação chega a negociar acima da região de rompimento, porém devolve tudo, enquanto na EQTL nós temos esse movimento se segurando ali acima daquele ponto. Setor de educação me anima muito, aqui até um trocadilho, né? A Ânima, aqui tem um cenário bem bacana, galera, que é o quê? Notem essa força que essa ação teve daqui para cá, 94% de alta. Dentro dessas 2 semanas nós temos uma queda aí de 4%, ou seja, nós não temos força de venda no mercado em Ânima. Pelo menos até essas 2 semanas, os vendedores não conseguem empurrar essa ação para baixo. Então, o que acontece? Caso o mercado consiga romper essa máxima aqui, lá nos R$ 38,92, um cenário mais altista deve ser desenhado e talvez aquele famoso cenário de meio de caminho pode sim ser desenhado aqui em Ânima. Então, uma ação bem bacana para as próximas semanas a ser observada é a Ânima. Acho que a Ânima até faz parte dos destaques que eu coloquei. Sim, a Ânima é um destaque essa semana para mim. É uma ação que, ao meu ver, vale muito a pena ser alocada a risco. Tem outra ação que me chama muita atenção para essa semana, que é a Via Varejo. Também, enquanto o mercado cai, a Via Varejo corrige muito pouco. Isso, sem dúvida nenhuma, após uma alta tão expressiva como foi nesse período aqui, é um ponto que chama a atenção. Notem como esse cenário aqui pode sim estar sendo repetido aqui. E um rompimento aqui pode sim trazer novas compras para os interessados em Via Varejo. Também é uma ação que eu tenho em carteira. E sim, eu penso muito em alocar risco em Via Varejo, caso ela rompa os R$ 53,43. Mais uma que me chama muita atenção, e essa sem dúvida nenhuma, é uma ação que está entre as mais fortes do mercado, a Trisul. Enquanto a gente falou muito lá do setor da construção civil, que corrigia aí por 2, 3 semanas, nós temos em Trisul um cenário bem lateral, onde os vendedores não conseguem dominar esse ativo. Nós temos aqui uma consolidação que dura 1, 2, 3, 4, 5 semanas, o que pode trazer muitos compradores caso o mercado venha a romper essa região aqui. Então, Trisul e Via Varejo são 2 ativos
que eu estou muito interessado em alocar risco na próxima semana. Temos mais algum? Ah, sim! Essa semana tenho 2 ativos na ponta da venda. E aqui um belo exemplo de como a gente não deve ficar batendo cabeça no mercado, né? Então muita gente aí pregando caos, que o mercado vai entrar em crise, que o bear market se aproxima, que nós devemos vender todas as ações. E galera, quando o mercado vira, os sinais são dados. E isso é o mais importante, não é se preocupar com o que vai acontecer, e sim reagir ao fato quando ele acontece. Então notem, enquanto o mercado estava, e ainda está, ao meu ver, em tendência de alta, basicamente nós passamos aí 6 meses sem quase nenhuma oportunidade na ponta da venda. E agora os sinais começam a aparecer, como nós tivemos o caso de Hering, nós tivemos o caso de CVC, e aqui eu tenho 2 ativos que se enquadram muito na ponta vendedora nessa próxima semana, e são eles a Brasil Foods. Brasil Foods, depois de uma queda de 3 semanas que corta a média de 50 períodos para baixo, nós temos um inside bar que não consegue fechar acima da média de 50 períodos, ou seja, aqui muito me interessa uma venda em Brasil Foods, caso o mercado consiga perder aí os R$ 29,95, ainda é uma zona de números redondos, né? Ou seja, aqui a marca dos R$ 30. E a outra são as ações aqui da Banrisul, na verdade, o Banco Banrisul BRSR6. Aqui nós temos também o mesmo cenário, essas ações vêm negociando abaixo da média de 50 períodos já há algum tempo, o mercado chegou a tentar retomar a tendência, porém foi frustrado por esse candle aqui já trouxe muitos vendedores para esse ativo, e nós temos agora o que? Nós temos o rompimento desse suportezinho aqui, ó. Então nós temos essa semana essa ação fechando abaixo dessa mínima, o que ao meu ver abre essa simetria aqui em Banrisul para jogar os preços lá para os R$ 12,63. Aqui o stop é bem mais longo do que em Brasil Foods, porém essas são as 2 ações que me chamam a atenção para a próxima semana na ponta da venda. Brasil Foods e Banco Banrisul e Trisul via varejo, e nós temos também a Ânima na ponta da compra. E aqui está até interessante a ponta do hedge, né? A gente acaba fazendo aqui até um long short, né? Então enquanto abre-se a possibilidade da venda de alguns ativos, nós temos a possibilidade da compra de outros ativos. Então aqui podemos ganhar na queda de alguns papéis e na alta de outros. Então galera, eu acho que é isso. Terminamos então a nossa análise na data de hoje, uma análise aí longa, mas eu espero que tenha feito sentido para vocês, espero que vocês tenham gostado, que mais que isso, que algo aqui que eu tenha dito ou mostrado para vocês ajude vocês a se tornarem investidores melhores, traders melhores no longo prazo. Se vocês curtiram, deixem um like, isso ajuda bastante a gente, sigam o canal e compartilhem esse vídeo com quem vocês conheçam que tem interesse sobre esse tipo de assunto. Na semana que vem estaremos de volta aí com mais vídeos sobre o mercado, sobre as ações. Eu espero que essa semana seja uma semana muito rica para vocês, com muita prosperidade e com ótimos trades. Um forte abraço para vocês, galera, e até a próxima semana.